todos. Bom, muita boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do Econo 30, né? Há 2 semanas a gente teve uma aula introdutória, um encontro introdutório, em que a gente discutiu o conceito de economia, e hoje a gente vai ter nossa primeira aula, efetivamente, que vai ser sobre Produto Interno Bruto. E então, aqui a gente traz um pequeno índice, né, do que vai ser abordado no encontro de hoje. Então, a gente vai começar explicando o que é PIB, e junto com isso a gente vai falar também para que ele serve, como é calculado. Depois a gente vai falar sobre as exclusões do PIB, né, que é o que fica de fora do cálculo do PIB. Em seguida, a gente vai conversar sobre o que é o PIB nominal, PIB real, quais as diferenças, como funcionam. E, por fim, a gente vai explorar o PIB como um instrumento, né, e um indicador econômico, fazendo um panorama do Brasil e explicando alguns outros indicadores, né, como o PIB per capita. Bom, então vamos começar falando sobre o PIB, né, que é um assunto muito recorrente, a gente vê direto no jornal, na televisão, mas muita gente não entende direito assim como funciona e para que serve. Então, PIB, na verdade, é uma sigla para Produto Interno Bruto, né? E ele diz respeito ao valor total de todos os bens e serviços que são produzidos dentro de um país em um ano, né? O conjunto de tudo isso. E o PIB tem algumas utilidades básicas, assim, que a gente vai entender ao longo da apresentação. E só para pontuar aqui para vocês, né? Então, de cara, o PIB ele é usado como uma medida do desempenho econômico de um país e ele também é usado para comparar valores de bens e serviços em diferentes pontos do tempo. Então, ao longo da apresentação, a gente vai entender direito como isso se dá na prática. Bom, para a gente entender com um pouco mais de profundidade esse conceito que o Dudu acabou de comentar, a gente trouxe aqui um dos grandes pilares da macroeconomia, que é o diagrama do fluxo circular de renda. Basicamente, a ideia desse diagrama é explicar como o dinheiro se movimenta na economia. E é verdade que existem alguns diagramas mais complexos, mais precisos do que esse, que vão incluir alguns agentes como o governo, como as trocas internacionais. Só que para o nosso propósito que a gente tem aqui, essa simplificação ela já é o suficiente e ela vai realmente tornar a explicação um pouco mais simples. Então, para explicar como o dinheiro se movimenta numa economia, essa simplificação que a gente trouxe do diagrama do fluxo circular, ela faz 2 grandes divisões. Primeiro, ela identifica os grandes atores de uma economia, nas famílias, de um lado, e nas empresas, de outro, e depois ela faz uma diferenciação entre 2 mercados onde esses 2 agentes interagem. O primeiro mercado é o mercado de bens e serviços, e o segundo, o mercado de fatores de produção. A ideia geral aqui é que no mercado de bens e serviços, as famílias gastam dinheiro para comprarem os bens e serviços produzidos pelas empresas, enquanto no mercado de fatores de produção, as empresas pagam as famílias para que elas doem, né, emprestem os fatores de produção, como a terra, o trabalho e o capital que pertencem a elas. Então, se você olhar bem, você vai perceber que a economia nada mais é do que um ciclo infinito de dinheiro. O dinheiro começa aqui nas famílias, e elas gastam esse dinheiro no mercado de bens e serviços, comprando, né, esses bens e serviços produzidos pelas empresas, e aí o dinheiro vem para as empresas, e depois o dinheiro vai fluir de novo, né, de volta para as famílias, quando as empresas pagarem as famílias pelos fatores de produção. Então você vai ficar nesse ciclo aqui, onde o dinheiro vai ficar circulando infinitamente, e isso basicamente é uma representação da economia. Uma coisa bem interessante, que é fundamental para a análise que a gente vai fazer logo mais, é entender que um mesmo fenômeno ele pode ser interpretado por diferentes perspectivas. Então, vamos tomar como um exemplo rápido aqui, bem banal, o mercado de bens e produção, de bens e serviços, e uma família comprando sorvete. Então, você pode analisar esse fenômeno como um fenômeno de despesa, porque as famílias estão gastando, né, estão pagando dinheiro para receber o sorvete. Você pode, ao mesmo tempo, analisar como um fenômeno de receita, porque as empresas estão recebendo, né, o dinheiro em troca do sorvete, e também você pode analisar na perspectiva da produção, porque para que qualquer tipo de bem seja transacionado no mercado, é óbvio que ele tem que ser produzido em um primeiro momento. Então, a lógica, se a gente mover aqui para o mercado de fatores de produção, a lógica vai ser a mesma. O que é despesa para as empresas, né, que elas vão pagar as famílias em forma de salário, lucro e aluguel, é para as famílias as receitas. Então, resumindo toda essa ideia, o que é receita para alguém é despesa para um outro alguém, pela própria definição do termo. Isso tudo equivale à produção, porque para que você transacione qualquer tipo de bem, ele tem que ser produzido no primeiro momento.
Então, agora que eu fiz essa equivalência, a gente pode dizer que o modelo do fluxo circular, ele diz que o valor da produção nacional, a renda nacional e a despesa nacional são numericamente iguais, justamente por essa noção de que a despesa de alguém é a renda de um outro alguém, e isso tudo equivale à produção nacional. E como a gente tinha definido, né, o Dudu tinha trazido, que o PIB é justamente o valor de todos os bens e serviços produzidos numa economia em um determinado tempo, né, período de tempo, a gente percebe que, na verdade, tem 3 jeitos diferentes de você calcular o PIB. Você pode primeiro seguir uma abordagem um pouco mais ortodoxa, né, que é literalmente calcular o valor de todos os bens e serviços produzidos, mas você também pode calcular o dinheiro recebido como renda pelos proprietários dos recursos ou calcular o dinheiro gasto em bens e serviços, justamente por essa equivalência aqui. E qualquer um desses métodos vai te dar, numericamente, o mesmo valor. Então, aqui o nosso objetivo vai ser dar uma pincelada em cada uma dessas abordagens e mostrar para vocês como se calcula o PIB a partir delas. A gente vai começar com o approach da produção, que é o mais ortodoxo de todos, e que está mais próximo da definição de PIB mesmo, né, que é medir o valor dos bens e serviços que são produzidos. Então, aqui a gente criou uma economia fictícia em que apenas 3 bens são produzidos: as maçãs, as laranjas e as mangas. E aí a lógica para você calcular o PIB a partir disso é muito simples. Você vai pegar a quantidade de unidades que foi produzido de determinado bem, então no caso da maçã são 25 unidades que foram produzidas, você vai multiplicar a quantidade pelo preço, que no caso aqui é 3. E você vai fazer a mesma coisa para os outros bens. Então para a laranja que tem 25, você vai multiplicar pelo preço, que é 2,50, e para a manga você vai fazer a mesma coisa, são 50 mangas a preço de 1,50. Você vai pegar esses valores intermediários, somar, e você vai obter aqui o PIB, que nesse caso seria de R$212. E aí, para efeitos de comparação, a gente também criou aqui mais um mês, né? O mês de fevereiro, esse aqui seria o de janeiro, o mês de fevereiro. E no mês de fevereiro a gente percebe que teve um aumento na produção de maçãs, um aumento na produção de laranjas e uma diminuição na produção de mangas. Para o cálculo do PIB, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, então pegar a quantidade, multiplicar pelo preço, somar esses valores intermediários e chegar no valor final do PIB. Nesse caso, como obviamente 225 é superior a 212, a gente pode dizer que houve um aumento do PIB entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro. O segundo approach é o approach da renda, que nada mais é do que o somatório do rendimento pago às famílias, né, que detêm os meios de produção, e aí as empresas pagam às famílias para o uso desses serviços produtivos. E aí os economistas eles subdividem a renda em 4 tipos diferentes. O primeiro são os salários, né, que é evidente, eu não preciso explicar o que são. O segundo é os juros, então quando você empresta o capital para alguém, essa pessoa te retorna uma quantia X de dinheiro como um pagamento mesmo por esse empréstimo. Depois a gente tem o lucro, que é quando você vende um produto por um preço acima do seu custo de produção. E por fim você tem os aluguéis, que é quando você tem uma instalação física mesmo, pode ser um galpão, por exemplo, que você cede para alguma empresa produzir algo ali dentro, ou mesmo uma casa que você tem e cede para que uma pessoa possa morar, e essas pessoas vão te pagar uma renda mensal em troca desse empréstimo físico mesmo dessas instalações. Então, se você somar tudo isso daqui, toda a renda que existe numa economia, você vai chegar também no PIB. E, por fim, a gente tem o approach da despesa, que é o mais padrão de todos. Então, se algum de vocês já tiver visto em algum lugar a fórmula do PIB, muito provavelmente foi isso daqui que você encontrou, que é o famoso PIB é igual a C mais I mais G mais NX. E o que essa abordagem está fazendo, basicamente, é computar todos os tipos de despesa que existem em uma economia. Então, o primeiro tipo é o consumo, que é quando, por exemplo, você compra aquele sorvete que eu tinha mencionado anteriormente, ou quando você pega um Uber, isso se encaixaria em consumo. O segundo tipo é o investimento, que é a aplicação do capital com a expectativa futura de um benefício. Então, você pode imaginar um cenário onde você compra uma máquina, né, que tem um custo X no presente, mas você espera que ela vai te possibilitar a produção de um bem por um período extenso de tempo e que no final você vai acabar recebendo mais dinheiro do que esse aporte inicial. Então, isso se trata de investimento. Depois você tem G de governo, que são todos os tipos de gastos governamentais. E, por fim, você tem NX, que é a balança comercial, que basicamente é a exportação, né, pensando no Brasil, seria tudo que é produzido no Brasil e vendido para fora, que é a exportação, menos tudo que é vendido, tudo que é produzido fora e importado para o Brasil, que seriam as importações. Então, essas são as 3 diferentes maneiras de você compreender a noção de PIB e as 3 diferentes maneiras de você calcular esse mesmo índice.
Bom, agora que a gente já entendeu, a grosso modo, como o PIB é calculado, né, as 3 formas de calcular, a gente precisa, é bom ressaltar algumas coisas que não são contabilizadas nesse cálculo. Bom, então na primeira caixinha da esquerda, a gente tem os bens intermediários. Eles são todos aqueles fatores de produção que são consumidos ao longo do processo produtivo que vai gerar algum outro bem de consumo. Algum bem de consumo. Eles não são bens de consumo, na verdade. Então, por exemplo, um padeiro utiliza trigo, né, para fazer farinha, para fazer pão. O bem de consumo que realmente tem valor para o consumidor é o pão. A farinha em si, ou o trigo, não tem nenhum valor útil para o consumidor. Ele só serve porque ele faz pão, porque ele serve para fazer pão. Ele em si não tem valor. Então, se a gente contabilizar no PIB tanto o pão quanto o trigo, a gente estaria sobrevalorizando a produção, porque um jeito de entender é que dentro do pão já está contido o valor de todos esses fatores que foram consumidos na sua produção. Então, isso não é contabilizado no PIB. Os bens usados, a segunda caixinha, são todas aquelas coisas que foram produzidas em outro ano. Então, mesmo que elas tenham sido compradas no ano que está calculando o PIB, se elas foram produzidas em outro ano, elas já foram contabilizadas naquele cálculo do PIB. Afinal, o que o PIB calcula é a produção daquele ano. Então, não faz sentido você contar isso de novo. E, por último, bens que tenham sido produzidos em outros países, mas não importados, não entram no cálculo. Mesmo se uma empresa for brasileira, por exemplo, se ela produz em outro país e os produtos não chegam no Brasil, não são contabilizados. Além disso, atividades não remuneradas, como, por exemplo, eu tenho um amigo que entende muito de programação, de computação. Se ele viesse na minha casa ajudar a consertar o meu computador que quebrou, isso certamente teria um valor para mim, certo? Mas ele não recebe uma remuneração ativamente por isso. Então, não tem como você contabilizar no cálculo do PIB. Então, aí a gente percebe, então, também um dos outras importâncias dos preços numa economia. Não só eles possibilitam as trocas, apesar de que certas trocas você pode fazer sem dinheiro, igual esse exemplo que eu dei, não só eles possibilitam as trocas, mas eles também permitem que os economistas estipulem a produção de uma economia. A segunda caixinha aí são transações legais, então tudo que é legal não tem como ser contabilizar, porque é fora dos olhos de quem calcula o PIB. E, por último, transferências de dinheiro que não envolvam troca de bens. Então, se eu perdi uma aposta para um outro amigo e eu depositei R$100 na conta dele, isso diretamente não entra no PIB. Pode até ser que depois esse dinheiro gere um lucro para um amigo que investiu esse dinheiro em algum outro lugar, aí pode ser que nisso ele seja esse lucro seja contabilizado depois, mas a transferência em si que eu fiz para ele, como não teve nenhum bem trocado, não entra no cálculo do PIB. Bom, agora a gente vai para os nossos quizzes, que vocês já conhecem, acho, do último encontro. A gente acabou, na verdade, descobrindo, durante o último encontro, que essa plataforma que a gente estava usando tem um limite de 25 votos. Então, a gente ainda está pensando como resolver isso, se a gente acha alguma outra plataforma, mas, por enquanto, vão ter que ser os sortudos que chegarem a tempo que vão ser contabilizados aí. Mas a gente mandou o link e, se quiserem também escanear o código aí. E quem não conseguir votar, se pudesse, enfim, só pensar na questão, já estava lá. Bom, então a primeira questão é: um consumidor compra um carro usado por R$40 mil. O que acontecerá com o PIB? Bom. Bom, acho que teve uma distribuição razoável aí, então
espero que sirva para esclarecer um pouco do que já foi dito. O PIB não mudará, porque igual a gente falou, o carro usado ele foi produzido em outro ano. Então, ele não entra na contabilização do PIB desse ano, porque ele já foi contabilizado no ano que ele foi produzido. A noção é que tipo, o carro, nesse caso, é um bem de segunda ordem, né? Então, ele já foi comprado por uma pessoa que comprou ele novinho, né? Da Chevrolet, por exemplo, e depois essa pessoa revendeu o carro que já tinha sido comprado originalmente para uma outra pessoa, né? Um bem de segunda ordem. Então, ele não é computado porque a compra dele inicial já tinha sido, enfim, já conta isso. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta. Uma empresa produz uma quantidade de bens equivalente a 40 mil reais em 2020, mas vende pela primeira vez em 2021. O que acontecerá com o PIB? Vamos ver? Acho que não mostrou a resposta certa. Bom, então a resposta é que o PIB aumentará em 40 mil reais, porque o PIB, o carro, mesmo que ele não tenha sido vendido, ele foi produzido nesse ano e como o PIB se interessa pela produção, ele vai contabilizar isso sim. Então o carro vai entrar para o estoque da empresa e vai ser considerado como investimento, né? Então ele tem, mesmo que ele não tenha sido vendido, ele já é contabilizado. Beleza, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o PIB nominal e o PIB real. Bom, como a gente já viu com o Teixeira, o PIB tem uma relação direta entre os preços e o preço dos bens e a quantidade. Então, o aumento no PIB pode ser tanto resultado do aumento na quantidade de bens que você tem no mercado, tanto quanto nesse preço desse produto. Então, você tem uma laranja e você descobre, né, durante esse ano que a laranja tem uma propriedade mágica que, por exemplo, cura a Covid-19, você vai ter uma valorização do preço da laranja e, consequentemente, você pode ter um aumento do PIB sem você ter esse aumento de fato da produção, mas sim com a valorização da laranja. E é esse PIB que a gente tem o nome de PIB nominal. E aí, para controlar esse problema e conseguir medir só de fato o que é a produção, a gente tem o PIB real, que esse é obtido a partir da fixação, então, dos preços de um ano base. Supõe, então, que a laranja em 2001 ela tinha o preço de R$ 1, a gente calculou o PIB desse ano, esse PIB deu X, a gente calculou agora para 2002, a gente fixa então em 2002 esse preço da laranja a R$ 1 também, a fim de que a única variação, ou seja, a nossa incógnita aí nesse cálculo, vai ser só o aumento de produção e não o aumento do preço também da laranja. Então, recapitulando, o PIB nominal mede o valor monetário daquele ano, enquanto o PIB real mede de fato a variação da quantidade dos bens, já que os preços foram fixados, né? Bom, agora dando um exemplo mais concreto para vocês, vamos assumir que a gente tem uma sociedade que ela só tem maçãs e laranjas, são os únicos bens da sociedade, é uma sociedade meio diferente. A gente tem, então, no ano de 2001, que a gente tem a produção de 100 laranjas, no ano de 2002 a gente tem a produção de 150 laranjas, no ano de 2003 a gente tem a produção de 200 laranjas, desculpa, de maçãs, falei errado, perdão. A gente tem elas ao preço de R$ 1, 2 e 3, respectivamente. A gente consegue ver na tabela de baixo, a gente vai obter o PIB multiplicando esses dois valores, da quantidade do preço, fazendo isso igualmente para as laranjas quanto para as maçãs. E a gente vê que, de fato, ali o preço está 1, 2 e 3 das maçãs em cada ano, ou seja, a gente está contando essa mudança de preços, ou seja, essa inflação ou deflação dos preços em si. E ali no canto direito a gente está conseguindo ver que o PIB está aumentando bastante, ele vai de 200 até 600 e depois para 1.200. Então a gente tem a valorização igualmente dado o preço, tanto quanto da quantidade de maçãs. Então a gente está contando duas coisas que estão valorizando, estão aumentando, não valorizando, mas aumentando. Pode passar.
Bom, agora, em relação ao PIB real, a gente percebe ali embaixo, na tabela de baixo, que a gente fixa o preço da maçã, por exemplo, então agora ela está R$ 1 só, então a gente fixou em relação ao de 2001 que o preço vai ser R$ 1, ou seja, tudo que a gente está medindo agora é essa variação na quantidade de maçãs em si, de laranjas também. Então vocês veem que o preço lá no canto direito está aumentando muito menos do que ele aumentava antes, ou seja, antes, se não me engano, era 200, depois o segundo era 600, e agora, desculpa, era 700, e agora ele está só 350, e o último está 500. Então, a gente tem que esse aumento é muito menor no PIB real, porque ele está calculando só, de fato, a variação da quantidade de produção, não só o preço, e não o preço. Eu vou responder essa questão agora que a Alana já mandou também. Se existe algum critério para o estabelecimento de um ano base? Bom, depende do ano que você quer comparar. Tipo, você não precisa ter tipo, por exemplo, você quer comparar, você só tem que fixar um dos anos. Então, por exemplo, você quer comparar o PIB, por exemplo, de 2010, você pode escolher o ano que você quiser, mas você tem que, tipo, manter esses anos para poder escolher os próximos também. Então, você quer medir a variação do PIB de 2004 para 2005. Você tem que fixar, então, por exemplo, suponha que você fique em 2002. Você consegue medir, mas você tem que, tipo, fixar para todos o mesmo valor, então. É que a ideia é que, tipo, só complementando aí, Gurgel, acho que a ideia é que, tipo, o que realmente é importante do PIB real é quanto que ele cresce, né? Então, tipo, quanto que a produção aumentou. Então, é indiferente o ano que você escolher como ano base. O que importa é você comparar as quantidades que foram produzidas nos diversos anos. Então, nesse caso, seria 2001, 2002, 2003. E aí, qualquer ano que você escolher como base, você vai conseguir estabelecer uma relação de de como que a quantidade se comportou, se ela aumentou, se ela diminuiu, e é de fato isso que é importante, né? Isso que é o crescimento econômico. Tipo, quando você vê sei lá, numa notícia de jornal, numa revista, ou que escuta por aí, que é a coisa mais padrão que existe, né? Alguém diz que a economia vai crescer 2%, a economia vai crescer 3%. O que isso significa, em outras palavras, é que o PIB real vai crescer 2%, vai crescer 3%. E essa variação, né, essa porcentagem, ela independe do ano que você escolher como base. Então, é indiferente, basicamente. Bom, agora que a gente entendeu o PIB nominal e o PIB real, eu vou introduzir agora o defator do PIB, que relaciona esses dois conceitos e computa essa variação que representa a inflação ou a deflação dos preços. Bom, essa conta aí que está na tela de vocês, esse defator do PIB é igual a PIB nominal vezes PIB menos PIB real sobre PIB real vezes 100, basicamente é aquela conta difícil que a gente sempre faz para conseguir calcular a variação percentual. Então, a gente está calculando em cima o delta, a gente está subtraindo, então, do PIB nominal ao PIB real, e depois dividindo isso aí pelo PIB real para conseguir enxergar esse todo, então. Então, fazendo os cálculos baseados no ano de 2001 que a gente tem, no ano de 2002 que a gente tem ali embaixo, então a gente teria, no caso, 600 menos 350, isso aí vai dar 250, e aí 250 a gente coloca isso sobre esses 350 de novo, que isso vai dar isso aí vai dar 0,71, que vai dar 0,71, e a gente multiplica por 100 para conseguir obter, então, essa variação em porcentagem, ou seja, a gente consegue relacionar que o PIB nominal foi 71% maior do que o PIB real nesse caso. Então, o defator do PIB é muito importante também para conseguir comparar os preços de um certo momento em função do tempo, ou seja, a gente consegue comparar quanto eles valorizaram, quer dizer, o preço foi inflacionado ou ter uma deflação e inflação em relação aos anos. Então, a gente consegue perceber que durante 2002 para 2003 também você tem esse aumento de preços também, você consegue medir exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, então, agora a gente vai explorar aqui um pouco como o PIB pode ser encarado como um instrumento muito útil de medida na economia, como um indicador que revela muita coisa. Então, primeiramente, acho que vocês já devem ter lido ou escutado, mas a economia real opera através de ciclos. Então, de tempos em tempos, a gente tem um período de crescimento, né, que é a expansão, daí atinge-se um pico, daí depois tem um período de contração e assim por diante de forma cíclica, né? E aí o que acontece? O PIB real é o principal indicador que vai demonstrar em que parte do ciclo o país se encontra, né? Então ele age como uma espécie de termômetro nesse sentido. E aqui no eixo Y a gente vê o PIB real, né? E no eixo X o tempo. E como vocês podem ver, que é demonstrado por essa linha pontilhada, existe uma tendência de crescimento de longo prazo da economia, né? Então é desejado pelos países que o PIB real aumente de maneira constante, controlada e previsível. Então, o objetivo dos economistas e dos países acaba sendo achatar o máximo possível o ciclo para que a trajetória da economia se aproxime
dessa linha de crescimento a longo prazo. E aqui também, só para esclarecer para vocês, já que a gente comenta muito sobre isso, se comenta muito sobre isso, né, no mundo, uma recessão, quando se fala, se refere a um período em que, na verdade, o PIB real cai por 2 trimestres consecutivos, né? Ou seja, é uma contração de 2 trimestres. E é porque o PIB ele é medido trimestralmente. E uma depressão, né, por sua vez, vai ser uma recessão mais severa, mais duradoura, um conceito mais subjetivo mesmo. Então, só para a gente ver como que o PIB vai demonstrar, vai dizer muito sobre a economia do país. E aqui a gente traz também um panorama do Brasil em termos do PIB nos últimos 25 anos, tanto do PIB nominal quanto do PIB real. Então, essa linha mais clara diz respeito ao PIB nominal, né, a gente vê como ela tem um crescimento mais acentuado com o tempo, só que, como foi visto, o PIB nominal não contabiliza a inflação, né, ele não tira a inflação. Então, uma parte desse crescimento se deve à inflação. E, por outro lado, a linha mais escura representa a evolução do PIB real, que tem um crescimento menor com o tempo. E é importante a gente notar, né, como foi falado, enfim, o cálculo do PIB real, ele é feito com base, ele é feito a partir de um ano base, né? Você escolhe os preços de um determinado ano para ser um meio de comparação e para aplicar para todos os anos. E assim você verifica a real variação do PIB. E nesse gráfico, o ano escolhido foi 2010. Ali vocês conseguem ver que, em termos de reais, né, o PIB real e o PIB nominal se equivalem. Então, de 2010 para trás, o PIB real aparece como maior que o PIB nominal, porque o nível dos preços desses outros anos anteriores a 2010 era menor do que os de 2010. Então, é como se a gente caminhasse para a esquerda seguindo uma lógica de deflação. E aí, quando a gente observa os anos que vieram depois de 2010, a gente vê que o PIB real é menor que o PIB nominal, porque estão sendo aplicados os preços de 2010, que eram menores do que os anos seguintes. Então, aí a gente vê o efeito da inflação, né? E também, uma coisa interessante, assim, de pensar, é que a gente fala muito sobre a década perdida, né? Que foi um período de estagnação econômica ali na década de 80, depois do final da ditadura militar. Mas a gente também vê aqui que na década de 2010, né, não teve um aumento no PIB real. E como a gente sabe que o PIB real funciona como um termômetro da saúde da economia, a gente pode dizer que a gente passou por uma outra década perdida, né, nesse sentido. Então, momentos de estagnação, assim, graves nos últimos anos que falam muito sobre a situação do Brasil. E aqui, nesse outro gráfico, é possível a gente ver as variações ano a ano do PIB real no Brasil. E a gente vê que oscila muito, né? Então, tem anos que o aumento do PIB em relação ao ano anterior é maior, tem anos que esse aumento é um pouco menor, e tem outros até que o PIB diminui em relação ao ano anterior. E aqui a gente tem 2 momentos que se destacam nesse sentido, né? O primeiro é que entre 2013 e 2016, que foi um período que ficou muito famoso, assim, né, de recuo do PIB, e foi ali no final do mandato de Dilma, mais ou menos. Foi uma fase crítica economicamente falando, né? E depois aqui, trazendo mais para perto da nossa realidade, né? Teve o já histórico agora, ano de 2020, né? Pandemia, em que o PIB caiu 4,1% em relação ao ano anterior. Então, é um cenário bem grave, assim, né? E a gente vê como as consequências trazidas pela crise do coronavírus para a produção nacional de bens e serviços. E só para esclarecer para vocês, nesse gráfico, o PIB ele é medido a cada ano. Então, essa linha contínua, assim, é só para juntar os pontos. Então, aqui parece que essa queda no PIB começou antes de 2020, mas não. É relativa a 2020, essa linha é só para conectar os 2 anos mesmo. Essa linha aí, isso. E agora, então, vou falar um pouco sobre o PIB per capita, né? Então, assim, o PIB é um índice que traz informações sobre o país como um todo, como a gente falou, né? Quanto se produz no total. Mas o PIB não traz informações relativas à vida no âmbito individual, né? Como as pessoas de um país estão. Então, por exemplo, você pega a Índia, né? É um país que tem um PIB muito grande, é o 6º maior país nesses termos. Só que é sabido que a população da Índia é muito pobre, né? E, além disso, o PIB não leva em consideração o crescimento da população. Então, por exemplo, pode ser que o PIB de um país cresceu um pouco com o tempo, mas a população triplicou, né? Então, quanto isso é realmente expressivo, né, de um avanço? E é por isso que se fala em PIB per capita, que nada mais é do que a divisão do PIB pelo número de habitantes de um país. E é claro, assim, né, existem muitos indicadores que são utilizados para medir a riqueza, a produção de um país, mas o PIB per capita
é dado como um indicador mais universal, né? Porque todos os países fornecem muitos dados sobre PIB, PIB per capita, então tem uma acessibilidade muito grande nesse sentido. E o PIB per capita é muito eficiente para comparações entre países, né? Porque o Gurgel vai mostrar daqui a pouco, mas ele permite que tenha uma proporcionalidade nesse sentido, porque é difícil de você comparar países só analisando o PIB, porque tem países muito maiores que produzem muito mais e outros menores. Então, dividindo o PIB pelo número de habitantes, você cria um meio de comparação muito mais adequado. E só um detalhe, assim, só para pontuar que é interessante, assim, no mundo se observa uma correlação, né, entre o crescimento do PIB per capita e de outros indicadores importantes, né, nos países, então como o IDH, o índice de felicidade, de expectativa de vida e por aí vai. Só algo interessante assim de se pontuar. Bom, então aqui a gente trouxe os países no topo da lista em termos de PIB per capita e o Brasil, só para discutir alguns aspectos, assim. Então, igual o Dudu falou, você pode ter países com economias muito grandes, mas que isso se deve principalmente por conta do tamanho das populações. Então, o Brasil, esse ano em 2020, na verdade, foi a 12ª maior economia do mundo em termos de PIB, que na verdade é uma queda, né, de 2019, que era, se não me engano, a nona. Mas ainda assim, 12º é bastante. Só que em termos de PIB per capita, é só o 63º país, que não é novidade para ninguém que o Brasil ainda é um país muito pobre, subdesenvolvido. Então, os países, tirando os Estados Unidos, todos dessa lista são muito pequenos, e eles costumam ter economias menos diversificadas, muito ricas por algum motivo mais específico. Por exemplo, o Catar, assim, todo mundo sabe do petróleo, é a principal fonte de riqueza do país, enquanto a economia dos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais diversificada. São alguns apontamentos que a gente quis trazer. E então, como o Dudu já falou um pouco sobre no PIB per capita, o PIB tem várias limitações, né? Ele fala sobre a saúde da economia como um todo, principalmente quando a gente está falando em termos de crescimento, né? Não só um valor aleatório, não só o valor isolado, né? Mas algumas das limitações principais são a qualidade de vida, por exemplo. Então, não adianta nada você ter um PIB grande se a população trabalha, todo mundo 16 horas por dia, tem uma péssima qualidade de vida, de saúde e felicidade, etc. Alocação de recursos, então, como o Teixeira falou, os gastos do governo, por exemplo, também entram no cálculo do PIB. Mas se um país tem um PIB bastante grande, mas uma parte muito significativa disso são gastos do governo com exército, por exemplo, isso não reflete diretamente na qualidade de vida da população necessariamente. A questão da desigualdade, então o PIB per capita, ele mede a população como um todo, ele não contabiliza para as variações na distribuição de renda. Sustentabilidade, que tem a ver com o quanto esse crescimento é sustentável. Então pode ser que um país cresceu muito, muito rápido, mas há dúvidas e debates sobre se esse crescimento é sustentável, se ele vai cair, vai entrar numa recessão. Então, por exemplo, a China teve nas últimas décadas um crescimento muito grande, né, violento, em muito pouco tempo, mas existe muito debate sobre quanto esse crescimento é sustentável e vai se manter em tamanhos igual ele estava. E por último, são as externalidades negativas. Então, a gente sabe que toda produção pode ter efeitos negativos para o resto da sociedade, para pessoas que não necessariamente estão envolvidas diretamente na troca dessa mercadoria. Então, por exemplo, a poluição de uma indústria, que é uma externalidade negativa. E por último, a gente queria discutir um pouquinho do índice de Gini, que a gente já aprendeu no SANS, até no Fundamental, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é usado às vezes por economistas para balancear, como uma adição ao PIB per capita, para dar uma noção melhor não só da riqueza média, mas de como ela é distribuída na população. Então é isso que ele mede, a distribuição da riqueza na população. Então esse gráfico que a gente colocou aí chama curva de Lorenz, e a partir dele que é calculado o índice de Gini. Então no eixo Y a gente tem a porcentagem acumulada da renda do país,
e no eixo X a porcentagem acumulada da população. E essa reta pontilhada seria uma distribuição perfeita. Ou seja, se você entrasse se você pegasse o número 70 no eixo X, certo? A 70%, isso equivaleria a 70% da população, da riqueza, desculpa. Porque no último ponto da reta, você tem exatamente 100% da população e 100% da renda acumulada. Aí, essa curva que é inserida no gráfico, ela é obtida através de dados coletados, não experimentais, mas coletados por quem junta as estatísticas, e ela também chega em 1, certo? Porque, afinal, quando você tiver toda a população, você vai ter toda a renda, mas se você pegar, por exemplo, o valor 70%, igual eu tinha dado de exemplo, na verdade você chega em, essa é uma curva fictícia que a gente usou, mas poderia muito bem ser um país, você chega na verdade só em 40% da renda acumulada. Então isso mostra que existe uma desigualdade, né? A camada mais, as porcentagens mais ricas sempre acumulam mais riqueza. Então e aí a gente, como que é calculado então esse valor? Você pega a área A, que vocês estão vendo aí, que é entre a curva e a reta da distribuição perfeita, e divide por A mais B, ou seja, toda essa área embaixo da reta de distribuição perfeita, esse triângulo. Se a distribuição fosse perfeita, igual à reta, você teria um A igual a 0 sobre um A mais B igual à área da distribuição perfeita, então você teria um índice de Gini 0, seria perfeitamente igual. Se você tivesse uma distribuição perfeitamente desigual, ou seja, uma pessoa com toda a riqueza do país, você teria basicamente uma reta, né, no eixo X até a última pessoa que subiria até o ponto do 100% da renda acumulada, que daria, então, um A igual a 1 sobre 1 também, e daria um índice de Gini, então, igual a 1. Então, por isso que o índice é de 0 a 1 ou de 0 a 100, né, se você multiplicar esse valor por 100. Bom, então, o que a gente queria discutir